Está começando na Agro FM. Clube 102. Clube 102. Alegria, fofocas, games musicais e muito mais. Vem curtir o Clube 102. Clube 102. Aí, meus amores, aí, minhas flores, é quinta-feira. Para de comemorar que não é sexta ainda, então relaxa, meu bem. É aquilo ali, estamos fazendo a curva aí. Hoje é um dia mais do que especial. Você acordou, você tá de bem com a vida, você tá aqui na melhor programação. E ó, hoje tem hashtag Elas por Elas. Daqui a pouquinho eu vou chamar ela, Camila Brandão, que vai estar aqui junto comigo nessa bancada, com uma convidada muito especial. Enquanto isso, na sala de justiça, meu bem, vamos curtir? Ai, meus amores, hoje falei pra vocês que é hashtag Elas por Elas. Bom dia, Camila Brandão, bem-vinda. Muito bom dia, Simone Flores. Você disse que estamos quase chegando na sexta. Eu sou uma pessoa otimista. De quinta pra frente, quinta passou das 13 horas, eu já começo a comemorar internamente. Como diria aquele moço, quem fez, quem não fez. Exatamente. Já tô aqui pensando que os planos de passar roupa na minha casa estão me esperando no final de semana. Eu vou viajar da sala pra cozinha, da cozinha pra sala. Acho ótimo. Também dá uma variada na varanda. É isso mesmo. E hoje a gente tem um assunto polêmico pra chegar por aí, né? O pessoal tem que ficar de antena ligada, literalmente. Tem sim. É um assunto, eu já posso falar? Não, Vamos segurar. Daqui a pouco. É um assunto que interessa a todo mundo. Todo mundo. Mesmo, interessa a humanidade saber desses assuntos. Exatamente, gente. Então você já pega seu celular pra já pensar no seu áudio, que a gente aqui quer saber de áudio. Manda seu áudio. Exatamente. Participa com a gente, que esse programa é mais feito com vocês do que pra vocês, tá? Vocês são aí, não são coadjuvantes. Não. Vocês estão aí, minha filha. A responsabilidade é de vocês. Exatamente. Certo? Manda o áudio. Vamos curtir uma musiquinha, já nós vamos. Na Agro FM. Essa tem muito. Ai, meus amores, agora chegou a hora. Minha querida Camila Brandão, conte-me tudo, não me esconda nada. Hoje o nosso tema é um pouquinho assim, eu acho que não tem tanta polêmica, é muita dúvida que a gente tem, né? Tem muita dúvida, por isso que a participação de você aí de casa é tão importante. Por quê? Conto já. Conte. A gente vai falar hoje sobre o uso indiscriminado de tela na primeira infância. Ou seja, até os 6 anos de idade. Você dá celular pro seu filho, você dá um pouquinho, você dá muitão, você dá e fala, pelo amor de Deus, eu preciso lavar uma louça, deixa esse menino assistir. Como é que é, né? Essa parada sua que você enfrenta todo dia, com pequenininho. E pode isso, não pode isso? Qual o impacto que isso tem na vida das crianças? Porque eu não sei, você aí de casa me conta, mas lá em casa, se eu pensar em fazer algo do gênero, depois a criança, meu Deus do céu, vira um trem que ninguém dá conta. É complicado. É impressão minha? Sim ou não? Nosso especialista vai contar tudo. Você vive isso também? Então nós vamos ter aqui uma especialista que vai falar sobre o uso indiscriminado das telas aí nessa primeira infância. Ela é mestre nisso, tá, gente? Então presta bastante atenção e vai mandando o seu áudio pro 9906-1023, a sua dúvida, a sua vivência, o que você tá passando, que de repente ela pode dar uma dica, né? De como resolver até uma situação, não é não? Manda áudio, faz sua pergunta. É isso aí. Enquanto isso, eu vou ali falar num negócio especial. Interaja, né, ô Camila? Muito interaja. Ai, vamos apresentar nossa convidada. Fala aí pra nós. Com prazer enorme, ela que é mestre em educação, sabe tudo dos pequenos, Cirlei Brandão. Olha só, fala pra você. Coisa boa, né? Ela sabe tudo. Bom dia, Cirlei, seja bem-vinda. Bom dia a todos vocês e aos ouvintes da Rádio Agro FM. Bom, a gente tem muita dúvida sobre o uso indiscriminado de telas. Quando você fez esse estudo, algumas coisas foram novidades, você já tinha, com a sua experiência e tudo mais na educação, como é que foi? Esse é um assunto que está assim fervendo, né? E é um assunto novo, porque o uso indiscriminado de telas é algo recente e que se intensificou com a pandemia e pós-pandemia. Então a gente tem muitas dúvidas e muitas pesquisas estão sendo realizadas. Então a gente tem que entender esse assunto como algo que está sendo construído e não com verdades prontas. As coisas vão caminhando conforme a observação, né? Isso. E o meu objetivo não é demonizar as telas, né? Na infância, mas é falar sobre essa fase, que é a primeira infância, dos 0 a 6 anos de idade,
que é um momento da vida da criança onde ela constrói toda uma arquitetura mental, né? E cerebral. E os aspectos cognitivos, afetivos, psicomotores, eles estão tudo em processo de construção. E em cima dessa arquitetura que será construído o restante da vida até a vida adulta. O comportamento dele, né? Como ele vai se relacionar, tudo isso. O alicerce da vida se dá até os 6 anos. E falar em primeira infância e não falar em brincar seria omitir algo muito importante. É a fase em que a criança brinca, e ela brinca muito. O brincar corresponde para a criança ao trabalho para o adulto. Porque é através da brincadeira, do jogo, que ela interage com o mundo físico, com as coisas, com as outras pessoas, com a natureza. Então ela tem toda uma riqueza, né, para se desenvolver nesse mundo físico, brincando. É ali que ela interage, ela resolve problemas, ela cria, ela imagina. Só um exemplo bem prático. A criança está brincando, de repente ela vê uma caixa. Essa caixa ela coloca pedrinhas e fala que isso são animaizinhos. Então ela está criando. De repente outra criança quer o brinquedo dela, surge um problema, ela tem que negociar, ela tem que ceder, ela tem que ter empatia, ela tem que ceder, dividir, compartilhar. A gente acha que é inofensivo, mas está tudo sendo feito ali. Tá construindo tudo, né? Aquela pessoinha está sendo construída. Aí você dá uma tela, parece que a criança vira um zumbi. Sentou ali na frente, acabou. Não tem construção, não tem criatividade, não tem nada. E se você tem dúvida, mande o seu áudio. Agora, gente, porque aí ela vai responder, tá? Com base nas pesquisas científicas que estão sendo feitas até esse momento. Como ela falou aqui, não é demonizar a tela, é esclarecer e entrar num equilíbrio, porque a gente precisa interagir com isso com inteligência, né, Cirlei? Exatamente. Então, concluindo o pensamento, no brincar a criança constrói o seu mundo e ela se constrói. O que tem acontecido? As crianças estão tendo acesso à tela muito cedo. E o que acontece com isso? Para a criança não usar a tela? Não é isso que eu estou dizendo. Isso precisa ter um controle. Vamos entender algumas coisas. Por exemplo, quando ela está em frente a uma tela, ela está normalmente sentada, normalmente ao celular, né? O que a criança mais usa, ela está sentada em frente a um celular, assistindo algo que está pronto. E com o excesso de estímulos visuais e sonoros. Muita luz, muito som, tudo muito rápido. E isso é o seguinte, você pode mandar e formular a sua pergunta. Já tem pergunta chegando aqui, a gente vai para curtir uma musiquinha, vamos ouvir os áudios e já colocar aqui para Cirlei responder, porque hoje ela é toda sua, viu, gente? Segura aí. Hashtag Elas por Elas, não é, Camila? E hoje nós temos que tema? Fala aí pra gente. Hoje a gente tem uso indiscriminado de telas para os pequenos de até 6 anos. Pode, não pode? Eu vou dar Já aqui o meu depoimento como mãe, que, né? Conta. Eu tenho um pequeno de quase 4 e a gente conseguiu lá em casa manter quase 0 de tela. Mas foi, olha, minha filha. Mas é um EPA. Nossa senhora, é um EPA lelê. E eu sei que nem todo mundo consegue. Não, eu tenho. A minha filha hoje tem 16, é claro que a realidade é um pouco diferente, mas ainda já na minha época, quando ela era bebê, também tinha essa transição e eu fazia muito jogos de blocos de montar, Lego, eu colocava muito ela, porque ela sempre teve que estar comigo, eu cuidava dela praticamente o tempo todo. Então isso ajudou muito na capacidade cognitiva dela, ela colocava pouca coisa, eu colocava muito som, muita música, né? Muitos mantras e tudo mais. Por que será nesse mundo a criança gostar de música? Exatamente. Já tem gente aqui fazendo a sua contribuição. Vamos pro áudio, vamos lá. Olá, galera do Agro, mais uma vez aqui o Alex Dias, na Secretaria de Cultura. Convivo com isso, né? Minha filha sempre dava o celular pro meu neto e hoje ele tem um problema sério de visão. Ele novinho, né? Minha filha sempre deu o celular para que ele ficasse quieto e hoje ele sofre com esse problema de visão. Então é o que a gente passa aqui em casa, né? Mas graças a Deus conseguimos, ele tá bem melhor,
porque a gente conseguiu educar ele mais, tá? Tem uma horinha que ele pega, só que a gente tá tirando mais ainda, tá dando mais livros para ele ler, de que hoje ele tá usando o celular. Isso é o que a gente sofre na pele. Mas eu não concordo, assim, opinião minha, não concordo de muito tempo as crianças estarem com essas telas. Né? Não vai ter aquela infância que a gente teve de estar empinando pipa, rodando peão, outras brincadeiras mais saudáveis. Gratidão, um bom dia para todos. Bom dia, obrigada, Alex, pela sua contribuição. E a Amanda Moreira da Silva, aqui já pegando o gancho aqui do Alex, ela disse que ela tem a dificuldade, porque ela tem um bebê de 3 anos, né? E como a gente tá mais corrido hoje, tá diferente da época dos nossos pais, que não tinha essa exposição à tela, né, Cirlei? Mas ela disse que se ela não colocar ele na tela, ela não consegue fazer os afazeres de casa. Hoje tá tudo muito corrido. Como é que a gente consegue driblar isso, equilibrar isso nesse dia a dia tão acelerado que a gente tá vivendo? Tá, vamos lá. Primeiro eu vou começar com o senhor Alex. Muito importante a sua contribuição. O senhor já está trazendo provas do que eu vim falar aqui hoje, né? Um dos problemas da criança muito tempo em frente às telas é a visão, podendo chegar até miopia. Então, assim, inúmeros problemas, esse é um deles. Tá? Mais para frente eu vou falar do tempo recomendado para o uso de tela em cada faixa etária, mas já vamos logo dizer isso. Os estudos mais recentes apontam que de 0 a 2 anos é 0 tela. Erro! A criança, qual a necessidade que uma criança de 0 a 2 anos tem ficando em frente às telas? Ela precisa de outras coisas, de outras atenções, de outros tipos de cuidado para ela se desenvolver. Ela precisa manipular objetos, ter sensações, estar sempre sobre os olhares de um adulto, enfim, até 2 anos 0. De 2 anos até 5 anos, 1 hora de telas. Tá? No máximo 1 hora de telas sobre a supervisão dos adultos. E isso não quer dizer que ela tem acesso a toda hora. Tô almoçando, vou dar uma olhadinha no celular. Tô estudando, dá uma olhadinha no celular. Não. Hora de acesso é hora de acesso. Tá? Dos 5 anos para frente, vamos colocar até os 10 anos, de 1 a 2 horas no máximo, com a supervisão e orientação de um adulto, sempre. Para complementar o que a problemática que o senhor trouxe, tem estudos que mostram também que 70% das crianças brasileiras até 10 anos têm acesso ao celular. E dessas crianças, desse 70%, 47% têm acesso ao celular conectado à internet até os 6 anos de idade. Nossa. Então é preciso se preocupar com isso. A ciência tem que olhar para isso. E estudar os impactos que isso causa no desenvolvimento integral da criança, como no caso que o senhor trouxe, o impacto na visão. O impacto é na visão, é na concentração, nos aspectos emocionais, nos aspectos sociais. A criança em frente à tela, ela não é protagonista da vida, ela assiste a vida. E assiste a vida dos outros, aí é onde entra o problema da comparação, né, gente? Isso, a comparação e a autoestima. Ela está sempre vendo crianças lindas com acesso a tudo, com superpoderes, e ela não é nada disso, ela não é tão linda, ela não tem tempo, ela não tem tanto. E daí pra adolescência em diante, daí pra frente é só pra trás. Então, a gente sente o impacto às vezes na adolescência, mas não percebe que isso começou lá atrás, né? Porque o alicerce. tudo é plantado e cultivado, né, Cirlei? Se a criança não aprende a socializar até os 6 anos de idade, provavelmente isso vai impactar nas competências emocionais e sociais dela como adulto. Porque é o alicerce que está sendo construído. Pois bem. E diante disso, o que fazemos? Agora vamos à pergunta da Amanda. Isso. Primeiro, vamos responder a pergunta da Amanda. Ela acha que não é benéfico, claro que não é, você já falou aí, mas como que a gente
gente dribla isso daí? Qual recurso a gente usa para lavar uma louça, para lavar um cabelo, gente? Para passar um pano de chão em casa? Amanda, a vida social é a vida da mulher, da mãe, na sociedade moderna exige muito, né? E filho demanda muito. Eu compreendo, da mesma forma que você vai lavar uma louça e dar o celular, a nossa babá eletrônica, né? Para que a criança fique entretida até que você faça suas atividades. Isso acontece com todo mundo. É um problema social emergente. Só que a gente tem que pôr na cabeça, filho demanda. E existem outras formas. E as mães sempre foram demandadas. Não é só agora com a internet e com o celular. Mulher sempre foi sobrecarregada, gente. Exato. Sempre foi. Você vai lavar uma louça, a criança está por perto, quer lavar também, quer ajudar, deixa que ajude. Ela vai atrapalhar, mas faz parte. Esse é o brincar dela. Você vai lavar uma roupa, deixa fazer de conta que está brincando de lavar roupa. E também a criança tem que desenvolver a capacidade de brincar sozinha. Ela constrói seu mundo íntimo, sabe? Ela está construindo um mundo que só ela tem a senha desse mundo, essa chave. Né? Isso também é possível. É legal, eu sempre tive muita coisa do manual em casa, muito lápis de cor, muito giz de cera, muita tinta guache, e eu espalhava às vezes, por exemplo, que às vezes eu tinha que espalhar a sala inteira, eu colocava tudo coberto de papel, gente, era um jornal imenso. Encapa entendeu? a sala. Colocava fita em cima e colocava a criança lá e deixava sujar, depois eu enrolava tudo aqueles papel e jogava fora. Mas a gente tem que olhar que a criança cria também. Por exemplo, o meu neto abre a pia, tira as panelas, pega uma colher e começa a tocar a bateria dele. Então a criança cria. Nós que somos muito preocupados de darmos um entretenimento para a criança. A gente acha que ela tem que estar o tempo todo fazendo alguma coisa. Ocupada, né? Então, e aí a gente cresce um adulto ocupado, né? E aí o que é muito importante isso aqui? É o tédio. Nós não valorizamos o tédio, nem no adulto e nem na criança. Estamos sempre a fazer algo. Parece que estar parado é uma falta de meta, né? Isso. Uma falta de planejamento. Preguiçoso. Enquanto isso é fundamental na vida da criança. Porque é o espaço da imaginação e da criatividade. Como eu citei o exemplo das panelas. Tá lá, o que eu vou fazer agora? Tá aqui, peraí, abriu o armário, tem um monte de panela, tira uma, bate, vê que faz um som, então começa a imaginar, daqui a pouco ela já é uma artista na frente de uma bateria, dentro do mundo dela. A gente nunca já sabe, né? Ela tá viajando. Bom, tá chegando mais áudio aqui, gente. Opa. A gente vai fazer uma pausa pro comercial, mas a gente volta com a Cirlei aqui pra responder mais perguntas e vai mandando aí, né, Camila? Manda sim, beijo Bento, que Bento não vê tela, mas ouve rádio. Eva! Vamos aí! Foi lá com ovelha. Eu não lembro, não era nem nascida. Mas não tem nem vergonha de mentir nesse dia cedo. Bom, a gente estava falando aqui, você continua mandando aí a sua pergunta ou compartilha a sua experiência sobre o uso indiscriminado nas telas. Nós temos aqui uma especialista e já tem áudio aqui de novo, Camila. Manda mais áudio. Vamos lá. Hoje em dia a gente vai nos postos de saúde, a gente vê aquelas crianças com menos de um aninho penduradas querendo pegar o telefone. Se a mãe tira o celular da mão delas, ela já chora. Hoje em dia o mundo tá assim. Aqui em casa mesmo foi tirado da minha neta, ela ficava um tempo mais no celular. Mas ela foi fazer um exame de vista, que ela já tem problema de vista. Aí o médico proibiu ela ficar menos tempo na frente da TV, principalmente, e na frente do celular. Aí aqui agora é monitorado os horários de ficar na frente da TV. Sueli, obrigada, você viu? Foi monitorado. É importante isso, né, Cirlei? É muito importante. Bom dia, dona Sueli. É muito interessante as suas considerações aqui sobre crianças que a senhora observou com menos de um ano de idade em espaços públicos, né, utilizando o celular. Esse celular não chegou sozinho na mão da criança. Ele foi fornecido por um adulto. O adulto tem usado indiscriminadamente o celular, exato, principalmente nas redes sociais. E eu não me excluo disso não, viu? A gente usa indiscriminadamente. E a criança, quando a gente fala que a criança brinca, ela imita o adulto.
Então, ela também, porque ela não pode ter o celular, só que ela não tem mecanismos de controle para isso. Ela Não é uma tem nem criança. emocional. Exato. Não, Nem a não. gente tem. E eu vou até fazer Exato. um apelo aqui. Momento de denúncia. Momento. Agora é hora. Que é o seguinte: se você dá o celular para sua criança em um lugar público, fala, olha lá, tá dando celular. Se você não dá, a criança faz birra, ela quer correr, ela quer ser criança. Então, gente, o meu apelo é: para de ficar olhando torto pra mãe quando a criança dela tá fazendo sem criancices. julgamento. Tá fazendo criancices na rua. Criança faz birra, criança corre, criança quer pegar nas coisas, é assim. Então, qual que é a alternativa? A pessoa dá o celular, mas isso não é uma boa alternativa. Então, vamos parar de jogar o coleguinha? Né? Não dá aquele olhar da feia, não? A gente pode viver em sociedade desde que a gente exerça o poder de não ser julgador, né, Cirlei? Exato. Cada um Exato. sabe da sua realidade, mas aqui a gente quer contribuir para a pessoa ter alternativas inteligentes, porque quem está dentro do problema sofre mais e às vezes não consegue ver. Exato. E a nossa intenção, né, é abrir uma reflexão sobre essa problemática. Não é nem trazer receitas, nem julgar, mas assim, abrir uma reflexão. Imagina uma criança de 1 ano de idade já com compulsão por telas. E isso, andando na adolescência, é dificílimo. Primeiro, a criança não entende que ela tem compulsão. Exato. Ela acha que não. E Adulto isso, acha que não. isso impacta nas atividades diárias, nas horas de estudos, na hora do brincar. Como eu comecei a falar antes, eu vou retornar ao assunto do tédio. A criança que não tem tédio, não passa pelo tédio, ela não cria, ela não é protagonista, né? O tédio tem toda essa importância de desenvolver a criança. Após ela passar pelo tédio, ela entra na fase de imaginação. O que eu vou fazer? O que eu posso fazer? Aí ela começa a criar. E a partir do momento que ela cria situações, ela brinca. E ela se desenvolve. A tela, a criança só assiste. Ela é uma espectadora, ela fica ali sentada durante horas vendo o que acontece no espaço do qual ela não participa. Ela não convive com outras crianças, então as habilidades sociais e emocionais não são desenvolvidas. Ela está sentada o tempo todo, sedentária, com propensão à obesidade, porque sem o movimento, o movimento é fundamental para o desenvolvimento motor e um desenvolvimento integral da criança. Ela é uma criança sem paciência. Normalmente elas não sabem Não responde à frustração, né? Ela não Não. responde não bem. sabe esperar, a criança não sabe mais esperar. A gente tem dificuldade de esperar hoje. A criança, então, tá como? A gente aprendeu a esperar e não espera. Imagina uma criança que não aprendeu. Ela tem tudo de imediato e ela quer tudo de imediato. Ela não sabe esperar, não é tolerante com as frustrações, né? Normalmente isso causa ansiedade. As crianças que têm propensão já à depressão, isso pode auxiliar pelo próprio isolamento que ela está. Então isso impacta no desenvolvimento integral da criança na primeira infância. Então isso é muito sério, gente. Muito sério. mais E sério do que voltando a parece. falar, 0 a 6 anos é o alicerce da formação do indivíduo. É sobre essa estrutura, vamos imaginar um prédio que tem uma estrutura. É sobre essa estrutura que a vida adulta vai se consolidar. Então vai impactar na vida toda, né? Então por isso que é preciso ter cuidado, né? E não deixar as crianças tanto tempo expostas à tela. Mas e aí? O mundo é todo tecnológico. Essas crianças são tecnológicas. Elas nasceram na época da tecnologia e vão precisar usar dessa tecnologia e muito. Mas só que existe um momento adequado. Até ela está numa maturidade para ela entender Exato. e controlar tudo isso, né? Exatamente. É preciso o mínimo de controle das emoções para poder fazer o uso mais frequente do celular. Então o papel dos pais é muito importante. Mas aí o que fazer, né? O que fazer? Ter controle sobre esses horários. O que a gente vê hoje, por exemplo, vai o pai e a mãe para um restaurante. Tá o pai com o celular, a mãe com outro e a criança. Quer dizer, nem aproveita o ambiente, nem aproveita a companhia. E o vínculo familiar? Como é que fica o vínculo? A conversa com o pai, a conversa com a mãe, a resolução de um conflito, de uma interação, de uma orientação.
né? Até de momento de prazer, de alegria, do brincar junto. E do esperar. Tem hora que criança tem que esperar. A gente tem que aprender que tem que esperar, tem hora pra tudo, você tem que viver em sociedade. Bom, a gente vai agora fazer um breve intervalo comercial. Continua mandando aí no 9906-1023 seu áudio, seu questionamento, compartilha sua experiência. Quem sabe aqui a gente pode trocar uma ideia com você e junto com a Cirlei, que é especialista no assunto, te dar uma luz aí. É isso aí, né, Camila? Manda o seu áudio que a gente tá aqui esperando. Pode mandar sem dó. É isso. E nós estamos no YouTube aí, Agro FM 102. Segue a gente. Agro FM, só toca as melhores. E aí, Camila? Pois é, o negócio tá pegando fogo aqui, né? Muita gente falando, sofrendo, chorando. É muita gente chorando e chorando com o celular, gente. Dando sofrência pra criança, pra mãe, pra todo mundo. É isso aí. Vamos ouvir que tem mais um áudio aqui. Vamos lá, compartilhando. Bom dia, Agro FM. Aqui é um problema muito sério de celular. Tem uma menina de 11 e um menino de 5. É difícil. Agora o celular, além de ter controle de paz, que tem um horário definido, que eu coloquei limite de horário para as crianças. E também tem, quando eles desobedecem, os celulares são confiscados. Olha aí, confiscou, né, Cirlei? Já resolve alguma coisa, pelo menos tem aí, né, o probleminha da... resolve um mini problema, porque daí também o celular vira prêmio, né? Então, você cria, neurocientificamente falando, você cria uma dependência. Quando eu estudei sobre isso, acaba na realidade você fomentando, porque cria um sistema de recompensa. Você fomenta o desejo. Exato. Você faz aquilo como uma meta, né, Cirlei? Exatamente. E o que a gente tem que fazer é, assim, dar outras possibilidades para a criança. Por que ela está só na tela? Ela está tendo acesso à brincadeira, ela está tendo acesso à convivência, ela compartilha das atividades dos pais ou dos cuidadores que estão junto, ou ela apenas deve não incomodar? E para não incomodar, traz a babá eletrônica, tá aqui o celular, ela fica 2, 3 horas ali quietinha e não dá trabalho. Tá, olha, aqui a Patrícia falou assim, gente, eu tô ouvindo vocês, percebo que os responsáveis tiram o celular dos filhos, ou porque a professora pediu, o médico falou, e não por conta própria, quer dizer, não é uma iniciativa dos pais. Exato. Ele já terceirizou a responsabilidade dele, tá? Mas esse é o meu interessante ponto de vista, tá, gente? Sobre terceirização de responsabilidade. Bom, o celular vicia, por que ele vicia tanto que os meus filhos preferem assistir no celular? A mesma coisa que passa na TV, eles não querem a TV, eles querem assistir no celular. Olha Fala pra só. mim. O celular, ele é muito sedutor. A TV tá ali, tá ali paradinha, você vai lá, escolhe e senta junto dela. O celular você leva para onde você quiser, você leva pro seu quarto, você leva pra escola. Então, em qualquer tempo, em qualquer lugar, você tem acesso a ele. E para você mudar para outra coisa também é daqui para ali. Né? Então ele é muito acessível e ele é encantador para criança, para adolescente. Para nós. Eu vou falar um negócio para vocês, gente, mas é a minha experiência. Eu friso aqui mais uma vez que é o meu interessante ponto de vista. Se você não quiser fazer, não faça, mas lá em casa quem manda sou eu. Então, assim, a dona do boteco sou eu, entendeu? Então a criança tem que entender que se eu perder por uma criança de 4 anos, eu vou ganhar de quem? Gente, não tem como. A gente tem que colocar... o que acontece? Nós estamos tão no automático, tanto nesse negócio de ir pras metas, de fazer as coisas e correr tudo, que a gente não tem paciência para gerenciar o que realmente faz diferença na nossa vida, que é nossos filhos. Você entendeu? sabe que eu adotei uma estratégia lá em casa pra mim, não é pro meu filho não, pra mim. Eu não tenho aparelho de TV, porque seria muito cômodo pra mim. Liga lá um pouquinho, a criança fica que nem um zumbizinho lá na frente. Então, o meu medo era de eu viciar nessa circunstância. Então, não tendo TV, eu acabo arrumando outras estratégias pra ele e ele agora se vira sozinho. Ele se brinca. Então, a TV eu colocava mais como o áudio, né? Do que provavelmente. Música. Eu colocava muita coisa. Eu procurava muito, enquanto eu tava grávida, eu procurava muito, porque eu sempre fui. Tinha que cuidar da minha filha, não tinha como gerenciar, não tinha como pagar alguém pra cuidar e tudo mais. Então, eu pesquisava na internet como que eu poderia fazer isso sem sacrificar tanto, né? Lógico. Porque era uma realidade nossa. Então, criava esses mecanismos. Quais são as músicas certas, quais são as frequências corretas, para que a gente poder gerenciar e crescer junto, né? Isso me ajudou muito, viu, gente?
E nem tudo é ruim, né? Claro que não. A internet tem muita coisa boa. Que seria de nós sem a internet, sem a tecnologia? Exato. Nossa, ela facilita a vida da gente e ela veio para isso. E não adianta espernear, ela está aí. E cada tempo histórico tem os seus desafios. Lógico. E o nosso desafio é esse. Agora, o que precisa a gente refletir, observar e tentar ter estratégias diferentes porque não está dando certo. É isso aí. A criança viciada é porque em determinado momento se permitiu que ela ficasse com o celular. Gente. Então tá, mas ninguém fez isso com intencionalidade de prejudicar a criança. Até porque não se sabia. A gente não estava construindo tudo. Isso. Aí você chega no pediatra, ele fala, olha, tem que fazer o desmame. A palavra é isso, desmame. Como se fosse do celular. Como se fosse um comprimido, uma droga, né? E de fato é isso. Então tem que achar outras estratégias, né? Para poder tirar o celular da frente da criança de uma outra forma, para que ela faça outras coisas. O que não se tem sido feito é não oferecer outras alternativas. Na realidade, a gente tem, como a gente está nesse loop infinito, né? Que não para, a gente também fica, chega em casa, quer descansar, quer fazer tudo, e aí a gente volta a fazer as coisas que a gente reclamava que os nossos pais faziam, que não tinha tempo pra gente quando chegava em casa e tudo mais. Prestar um pouquinho na atenção da nossa responsabilidade com isso também, lembrando que esse é o meu interessante ponto de vista, e eu quero compartilhar até que o Kaique, que é o nosso pai recente, que tem 3 dias de vida, o bebê Luan, lindo, príncipe. Beijos. Beijo pra Sabrina também. E ele compartilhou com a gente aqui, é o que cuida da nossa imagem, tá, gente? Deixa a gente melhor do que a gente é na vida. Não, pera lá. Inclusive, se eu não tiver muito gata no YouTube, a culpa é dele. A culpa é dele. Pessoalmente eu sou ótima. Tá bom, então. Bom, auxílio bolsa plástica, aí tava precisando. Que isso, gente? Oxi. Olha só, aí o Kaique compartilhou com a gente que o filho dele acabou e ele se sentia atraído pela luz da tela do celular. Exatamente. Né? Com 3 dias de vida, né? Então, é a nossa realidade hoje, mas como que a gente vai administrar isso? É aprender na observação, né, Cirlei? E tem outro fator aí que a gente não trouxe ainda, que é a questão do consumo, né? Esses desenhos são feitos para atrair as crianças. Existem o consumo por trás, querendo vender, né? E então os estudos nessa área são profundos para atrair a criança. A gente tem que ter cuidado, tá? Vamos aqui, vamos fazer uma pausa para ouvir mais uns áudios aqui para trazer para você. Enquanto isso, você vai mandando no 9906-1023, que o assunto é sério. Agro FM. Camila, a gente percebe que muita gente participa aí, tem os mesmos problemas e que às vezes a gente pode contribuir justamente nesse ponto, né? Exatamente, porque as mães no geral têm sempre os mesmos problemas. Mães univos e pais univos também, porque é um desafio da nossa geração e a gente vai ter que lidar com ele. E o negócio, gente, é assim, como a gente pontuou lá no começo e a Cirlei falou muito bem pontuado, não é demonizar o uso das telas, é a gente entender essa novidade que veio para ficar e cada mês presente na nossa vida, e aí a gente criar mecanismos para isso ser melhor a cada dia. Agora vamos ver, tem mais um áudio aqui, vamos ouvir. Então, Simone, eu tive problema com meu filho. Ele hoje já faz 1 ano que ele é falecido. Aí o meu menino, fui julgada por isso. Ele ficava muito no celular. Ele não conseguia interagir com os amiguinhos. Ele começou a fazer quimioterapia, perdeu o cabelo, então ele tinha vergonha. E aí muita gente me julgou por deixar ele no celular. Mas eu não tinha escolha, eu não sabia quanto tempo ele estaria ali comigo. E eu fui deixando. Hoje, de um lado, eu sei que fiz errado, ter deixado o celular com ele. Mas eu acredito que aquele momento que eu passei com ele foi bem beneficente. Mas eu não concordo que as crianças estão com o celular na mão. Não concordo mesmo. Hoje eu vejo as crianças e eu me fico agoniada. Mas meu filho, eu não tinha opção. Cada caso é um caso e é justamente isso que a gente falou, né, Cirlei? A gente tem que pontuar. Eu gostaria de dizer para a senhora que a senhora fez o melhor que a senhora podia, de acordo com as ferramentas e o conhecimento que a senhora tinha naquele momento. A senhora não fez nada errado. E a senhora fez o melhor que a senhora podia. Só que hoje o seu olhar se ampliou
E a senhora já consegue ver isso de forma diferente. Olha que bonito que é isso. Isso me faz a pensar nos meus pais. Quantas coisas que eles fizeram conosco, que hoje a gente dá risada. Mas como fazer isso com uma criança? Mas era o melhor que eles tinham para dar. E eu já não farei com os meus. Mas nem por isso eu vou julgá-los porque eles não sabiam. Porque nessa lógica, meus filhos também vão me julgar por algumas coisas que eu não sabia que eu fiz com eles. Não julgue, faça diferente. Exato, não julgue, faça diferente. Eu sempre sou da opinião que se você viu algo que você não concorda muito, ok, melhora aquilo, traga a solução e não passe pra frente. Quebra o ciclo ali, entendeu? Então, experiências ruins, gente, a gente sempre vai ter. A internet prega uma vida perfeita que não existe nesse plano, tá? Não tem nesse plano, tá? Todo mundo acorda desgrenhado, com um bafo de jiboia, entendeu? E não é aquele bem, não tem aquele sorriso Colgate. Então, vamos parar de glamourizar demais e demonizar demais as coisas. Existe um conviver com tudo de uma forma saudável e ir aprendendo. Porque não é porque a gente é adulto que a gente não tá aprendendo ainda nesse processo. É a síndrome da Gabriela, aquela música da Gal Costa. Eu cresci assim. Pessoa que não muda. A gente tá aqui pra aprender, pra melhorar. Deus me livre de ficar igual a vida inteira. E como que as crianças ensinam pra gente? Elas ensinam todos os dias, inclusive como a gente anda errando com elas. Exato. Né? Talvez essa sistemática toda dos problemas das telas, a gente tá olhando pelo lado assim, o problema é com o meu filho. Talvez não. Talvez o problema seja com a gente. Dá uma olhadinha no espelho aí, gata. Como é que a gente tá levando a nossa vida? A gente não tá correndo demais? A gente não tá gerenciando de menos o nosso tempo? Será que não é essa a ponta do iceberg? Exatamente. Bom, vou deixar essa bomba, vou apertar a campainha e sair correndo, que a gente tem que ir pro comercial e volta já. Segura aí. Tá sempre aqui. Agro FM, Lucas do Rio Verde, Mato Grosso. Ai, Camila, estamos quase chegando da reta final, mas dá tempo de fazer mais uma interação, não dá? Dá tempo sim, sempre dá, até pra gente finalizar, que foi tanto áudio. Muito obrigada pela participação de todo mundo. A gente pode um dia desses voltar com essa conversa, porque eu vi que deu bochicho. Falar daquela segunda parte, dos 6 em diante, né? Eita, eu quero saber quando eu quero ver 20 quando em diante. Exato, aí chegou no ponto. Eu quero saber aí depois dos 20. Quando o pessoal começar a usar o chapéu, sabe? O chapéu servir. Exatamente. Agora vamos ouvir quem é essa interação aqui. Vamos lá. Bom dia, aqui é o Adilson do Parque das Emas. Queria começar parabenizando a rádio por juntar essas 3 mulheres talentosíssimas nesse tema que é muito pertinente. E a minha questão para a convidada, Cirlei, é se nos estudos que ela faz sobre o tema, se há alguma relação entre o uso indiscriminado de telas por crianças na primeira idade e o impacto disso sobre o emocional. Será que estamos criando adultos com dificuldade de lidar com a frustração em função disso? Obrigado. E aí, Cirlei? Muito obrigada pela pergunta, Dilson. A criança exposta ao uso indiscriminado, veja bem, não é a criança que fica 5 minutos, 10 minutos, o uso indiscriminado, o excesso de uso de telas impacta nas emoções da criança, obviamente. Tem-se notado crianças mais agressivas, que ao tirar o celular elas reagem veementemente. Como a gente vê transtornos, né, que se criam por causa disso. Isso, a falta de paciência, o não querer tudo muito imediatamente, não sabem esperar, dificuldade de se relacionar com os outros, até a fala é alterada. A criança que fica 4 horas numa tela e não conversa, é uma fase em que ela está desenvolvendo a linguagem. Então isso impacta também. Então o desenvolvimento emocional, cognitivo, motor, tudo ele é alterado com o excesso de uso de telas. Gente, eu vou falar um negócio pra você. Agora, como adulto, a gente olhar pro nosso. A gente voltando àquele ponto, a gente olhar pro nosso umbigo, né? Nós, seres humanos, temos a tendência de achar que tudo acontece só com a gente. Só a gente sofre, só a gente tem uma rotina difícil, só a gente tem problema. As questões são todas nossas. São todas nossas. Ninguém passa por isso e todo mundo passa pelas mesmas coisas com
com algumas diferenças em intensidades lá ou cá, tá? Todo mundo é mãe, todo mundo é pai, quem não for, vai ser, tem outras atribuições. Então, a gente, eu acho que se autoconhecer, principalmente, para depois saber educar os nossos filhos, que é realmente o nosso grande legado. Todo o resto, gente, é só um contexto, tá? Mas isso é o meu interessante ponto de vista, claro, né? Estou compartilhando aqui a minha vivência enquanto profissional, mãe que cuida sozinha do filho e tudo mais. A gente passa por dificuldades e é normal, a gente precisa evoluir, precisa trabalhar, né? A nossa tolerância também tem que ser exatamente. Tem que ser, digamos, treinada. Para conosco, para com os outros, para com os filhos. A palavra, acho que no final das contas, é tolerância junto com equilíbrio, mas a tolerância de entender que é isso mesmo, que tem esses desafios mesmo. Criança bagunça, criança que não tem tela, faz uma confusão em casa, tira todas as panelas, mas é uma criança fazendo coisas de criança que se esperam dela. E hoje a gente tem coisas muito melhores, né, Cirlei? Que a gente tem conhecimento e tem a internet para informar a gente de como lidar em todas as situações. Tem muitos estudos científicos que você não tem que ir lá em uma biblioteca, está ali na palma da mão. É só usar o recurso de forma positiva. A favor. Exatamente, mas eu tenho uma percepção muito pessoal, até em função da área que eu atuo, que é preciso brincar. É preciso recuperar o mundo da brincadeira. As crianças hoje vão para espaços e elas não sabem brincar mais. Exato. E a brincadeira, ela desenvolve, é o trabalho da criança. Então, apelo aos pais e a todos nós, né, para ajudarmos a amenizar esse problema. Vá com seu filho para você mora em apartamento, não tem espaço, tem um final de semana, tem às 6 horas da tarde, vá 1 hora para a praça e brinque com seu filho. Não vá para a praça e deixe ele no parquinho e fique no celular. Brinque com ele. O brincar, ele deve acontecer em diferentes idades, conjuntamente. O mais velho pode brincar com o mais novo e aprender juntos. Hoje, até no parquinho, a gente percebe, né? Aquilo que Bauman fala de sociedade individualizada. A criança vai para o parquinho, mas muitas vezes ela brinca sozinho. Ela não interage muito com os outros. Ela não faz amizade, não se relaciona, né? Então nossa, isso... eu saía com 30 amigos depois da rua. Quando eu ia para 4 tipos de Você não tem mais com quem... você não tem mais com quem brigar, né? Resolver um problema, criar uma situação. Hoje a gente tem tanto medo que seu filho vai pegar uma gripe, seu filho vai pegar não sei o quê, seu filho vai não sei o quê. É mão boca, é conjuntivite. Eu acho que a gente tem mais medo da incomodação de ter que lidar depois com a situação, entendeu? E quando a criança está brincando com o outro, ela está brincando no seu prédio, ela está brincando numa praça, ela está criando pertencimento àquela comunidade, está formando um ser social, não um ser alienado que só olha pro seu próprio umbigo, né? E que tem opinião, né, gente? Eu não concordo com você, vamos discutir e tudo mais. Pronto. Bom, vamos mover uma musiquinha, já voltamos que tem algum áudio de encerramento aí. Segura. Manda aí. Você tá querendo saber onde eu tô, né? A gente sabe. Você está ouvindo Agro FM. Ai, Camila, chegou o final, né? Fazer o quê? Chegou, tudo que é bom tem um final. O assunto é muito extenso, gente. Cabe, por quê? Porque é reflexivo, é pra fazer você pensar, e a gente quer isso mesmo, que você pense, que você repense, que você pegue as informações que a Cirlei trouxe aqui hoje e leve pra sua realidade, faça essa adaptação, né, Cirlei? Exatamente, não existem verdades prontas aqui, né? Diante de um tema que é tão amplo. E é tão complexo também, né? Tão complexo e que tem afetado tanto a infância, né? E as consequências maiores disso a gente verá daqui a alguns anos, né? Exatamente. Elas não construindo, não é agora, né? Esse que é o problema, né, gente? Em construção. Desculpe o transtorno em obras. A gente tá com aquela placa ali na frente, né? Estamos em construção. E o ser humano, ele é imperfeito, inacabado, né? E se constrói sempre. Mas até os 6 anos, a responsabilidade é muito nossa. Então é preciso ter cuidado. A criança tem que ser educada de forma integral, ela tem que ter equilíbrio emocional, ela tem que ter afetividade, ela tem que
proximidade com as pessoas, com os familiares, com os amigos. Ela precisa da construção de vínculos afetivos, né? Ela precisa se socializar para que não seja um adulto individualista que olhe somente para si, porque o que a gente quer são homens melhores nesse mundo, né? Eu acho que a proposta de todos nós, pais, professores. Então, o meu apelo, e como eu gostaria de terminar essa conversa inicial aqui hoje, é um convite que pelo menos por algumas horas por dia ou por semana a gente se desconecte da tela para se conectar com a criança, se reconectar com o brincar, com as pessoas, com a comunidade, conosco mesmo. Que a gente tire um tempo de desconexão da tela para conectar-se conosco. Gente, e presta muita atenção. Eu gosto muito daquele filme, o 1 e o 2 do Divertidamente. É aquilo. E quando você pontuou a questão, qual é a importância de ter o TED? A gente precisa viver o TED. Lá. Ele tá lá para algum momento na nossa vida, tem uma razão para isso. E eu lembrei mais de uma entrevista uma vez com a Marília Gabriela, em que ela foi entrevistada e perguntaram para ela assim: o que você mais gosta de fazer? Ela falou: nada. É o ócio produtivo. Eu adoro fazer nada. Chegar em casa e não fazer nada, porque é necessário o nada pra gente poder dar uma pausa, resetar tudo e fazer aquilo um propulsor para a criatividade. É o ócio produtivo. Gente. A gente entrou nessa, como você pontuou, Cirlei, de sempre tem que estar fazendo alguma coisa. Não é assim. E a criança também não, né? Então, vamos prestar atenção mais na gente. Eu acho que fica a reflexão de hoje aí, pra gente prestar atenção no que está sendo nós estamos influenciando essas crianças para esse uso de telas. Exato. Né, não? Encerra por aqui o nosso hashtag Elas por Elas. Voltamos na semana que vem, no Dia das Bruxas, colegas. A gente vem de vassoura, inclusive. Não, vem de aspirador, que eu já tô com a escoliose. Eu tô moderna. Pessoa moderna. Então, moderna. Guardem suas vassouras, que semana que vem é dia de usá-las. Exatamente, estaremos aqui. Pois é, segue a gente no Instagram aqui da rádio, por favor, tem muita coisa legal, você fica sabendo de toda a nossa programação ao longo da semana. E também me segue no Instagram, que é Camila, @Camila Bran. Esqueceu, né? Deu um branco. Esqueci o meu, gente. Então, Camila Bran, e segue aqui a rádio também, que você fica sabendo de tudo que acontece. É isso aí, e tá lá no YouTube, @AgroFM 102, o nosso querido Kaique Santana, maravilhoso, vai estar lá fazendo uma corta ali. E aí colocar pra você bem bonitinho, pra você acompanhar todos os conteúdos, tá bom? Muito obrigado, viu, pela sua presença aqui, Cirlei. Muito obrigado. Eu me coloco à disposição sempre que vocês precisarem para discutir esse assunto que eu olho muito, que me instiga muito. É isso aí, gente. Eu volto depois do comercial. Aguenta aí. Música! Fica ligado aí. Depois do break, tem mais um musicão daqueles. Só aqui na Agro FM. Falcão Rolamentos e Peças informa a hora certa. Agro FM 11:38.